Bom dia, pessoal. São 7 horas em ponto. Hoje é dia 30 de outubro de 2025. Nós estamos começando a edição desta quinta-feira do seu Desperta. Eu espero que você tenha um ótimo dia, que saia da cama animadão, embora, o noticiário já não seja assim aquilo que a gente gostaria de apresentar, porque afinal de contas é muito difícil a gente viver num país chamado Brasil e oferecer para vocês um despertar tranquilo, suave, cheio de perspectivas e tudo mais. Eu estou me referindo aqui, obviamente, àquela situação horrível que aconteceu no Rio de Janeiro, mas que maculou o Brasil no mundo inteiro como um dos países mais violentos e estúpidos do planeta no tratamento de um problema que é efetivamente a grande pauta de preocupação em todo o continente latino-americano, que é o empoderamento do crime organizado e a falta de ação ou o excesso de violência quando age do poder público para fazer face a essas ameaças. E é assim que o Brasil permanece nessa ressaca, Porque, afinal de contas, ontem foi um dia muito difícil. Nós acordamos aqui com aquelas imagens de corpos sendo enfileirados numa praça, no bairro da Penha, lá no Rio de Janeiro, e a população estarrecida com aquela cena de terror, porque efetivamente, aquilo parecia cena de filme de terror. Não há outra maneira de comparar em horror aquilo que aconteceu, com nenhum outro episódio da história. Quanto ao número de mortos, ele parece que vai fechar em 121, embora a Defensoria Pública da União tenha falado que há pelo menos 132 mortos. Mas, nesse caso, a diferença chega a ser irrelevante, porque qualquer coisa que fosse registrada, a título da aplicação dessa sentença sumária de morte, nos moldes do que foi feito pelo governador do Rio de Janeiro e pela sua polícia militar assassina, qualquer coisa já seria um exagero, Mas os números aqui são muito denunciadores de uma condição que transforma o Brasil num verdadeiro inferno. Imagina o que é um cidadão lá na Europa ou num lugar civilizado qualquer do mundo, num enclave civilizado qualquer do mundo, abrindo jornal e ouvindo dizer que a polícia de um país lá no fim do mundo matou 130 pessoas à guisa de enfrentar a violência, quer dizer, promover um espetáculo de violência desse tamanho. E ontem ainda aconteceram cenas que qualquer pessoa minimamente ajuizada duvidaria que fosse acontecer. Por exemplo, o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro dizendo que foi planejado nessa operação a emboscada armada pelos policiais para matar os supostos criminosos que foram pegos na mata nas cercanias do Complexo do Alemão. Quer dizer, a intenção deliberada era essa. E o governo do Rio disse, mas quem queria se entregar, se entregou. Mas não se tem notícia de que ou tenha havido uma chance qualquer para essas pessoas que estavam ali. E lembrando sempre, no Brasil não tem pena de morte, Essa história de liquidar bandido, de matar bandido, de exterminar bandido, dá no que dá na nossa crônica policial de sempre. Quer dizer, transforma o Brasil numa nação cada vez mais violenta. Porque enquanto for empregada a força bruta, o outro lado vai responder com a força bruta, dadas as nossas vulnerabilidades e a tradição da nossa história, Então, é sobre isso que a gente vai tratar, principalmente no programa de hoje. Lembrando que tem assuntos colaterais aí também. Por exemplo, a questão da Refit, da refinaria de Manguinhos, que, segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, se transformou na grande porta de entrada da lavagem do dinheiro grosso que corre do crime organizado. E aí começam os problemas, porque o governador do Rio de Janeiro, que fala tão grosso com o bandido da favela, com o preto pobre que está lá no morro tomando conta da boca de fumo, fala fininho com os chefes dessa turma, Porque todo mundo no Brasil sabe, a partir do que foi conhecido, a partir da Operação Carbono, que o dinheiro do crime organizado está sendo lavado com a venda de combustível adulterado, principalmente por metanol, nos vários postos de gasolina que são ligados a essas organizações criminosas no Brasil. E aí os escândalos que a gente tem vivido começam a se conectar, Por quê? A falsificação de bebidas parece claro já a essa altura do campeonato. Ela utiliza etanol comprado em postos de gasolina, mas na verdade que vendem metanol. E aí adulteram-se as bebidas e nós já tivemos 59 mortes no Brasil. Então tudo está interconectado e passa por esse empoderamento do crime organizado. Ontem, o governador do Rio e o ministro Lewandowski se reuniram e anunciaram a criação de um escritório para enfrentar o crime organizado. Vamos ver no que isso vai dar? Sabe por quê? Porque não é possível que não haja um jeito de dar um tratamento sério e respeitoso a esse problema, O que está comprovado, e as diversas chacinas
demonstram isso com muita clareza, é que não adianta exterminar bandido. A mão de obra de soldados do tráfico, ela é abundante nos morros do Rio e em qualquer localidade pobre desse Brasil. Quando morre um, já tem outro lá prontinho para assumir a boca de fumo, o fuzil, a violência e entregar a sua vida para a única perspectiva econômica que é oferecida à população da periferia, que é exatamente no tráfico de drogas e em outras atividades criminosas, tá? É isso, o programa de hoje está em cima desses assuntos e eu vou chamar já o meu querido Alex, porque, gente, hoje é um dia muito difícil para os palmeirenses. Eles têm que ganhar de mais de 3 gols, tem que ganhar por 4 da LDU, que deu de 3-0 no último jogo. E aí, Alex, como é que está o vosso coração? Bom dia, Panunzio, bom dia a todos. Hoje o dia amanheceu nublado aqui em São Paulo, mas feliz para mim e radiante, Panunzio. Eu estou com a camisa do Palmeiras, estava vindo aqui, encontrei vários torcedores do Palmeiras com uniforme, descer na rua aqui do ICL, teve um que falou, hoje vamos virar, e eu falei, vamos, se Deus quiser. Então o clima está favorável para uma virada histórica do Palmeiras hoje, Panunzio. Olha, que a pretensão é grande, hein, Alex? Sim. Porque não tá fácil, não. Porque a LDU tirou o Botafogo, tirou quem mais? Tirou São Paulo. E agora, provavelmente, se tudo ocorrer assim, não acontecer nada extraordinário hoje à noite, pode ser tirar também o Palmeiras e chegar nessa final, que já tem o primeiro finalista aí, também. Vou bater aqui, ó, pra você, ó. Bater 3 vezes na madeira aqui, viu, Alex? Bom, os palmeirenses, gente, esperança é a última que morre, né? A cor deles é o verde da esperança, né? Sim. Mas o Flamengo já decidiu. Ontem foi um jogo que terminou empatado, né? Um joguinho mais ou menos, mas o Flamengo conseguiu garantir a vaga na final da Libertadores, né, Alex? Isso mesmo, Panunzio. Ontem lá na Argentina, o Flamengo, com uma festa enorme da torcida argentina, entrou em campo precisando apenas de um empate e foi isso que aconteceu lá na Argentina, 0-0. E também a gente tem que dar parabéns aqui pro goleiro Rossi, que pegou 2 grandes bolas ali dos jogadores do Racing, que chutou no gol e fez uma ótima defesa ali. Então, o goleiro argentino foi o que teve mais ontem destaque nessa classificação do Flamengo para a final da Libertadores da América. Lembrando que hoje sai o adversário do Mengão, pode ser Palmeiras ou LDU. A gente sabe, agora sendo menos clubista, que vai ser um jogo difícil, mas nada impossível ali. Vamos ver qual será o adversário do Flamengo ali em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, Panunzio. Pois é. Olha, os argentinos ontem fizeram uma festança na chegada do Racing, mas eles foram para casa deprimidos, né, Alex? Sim, tanto que o time do Racing é um time muito bom. Eles tentaram, porém pararam ali no goleiro do Flamengo, o Rossi, e infelizmente para eles e felizmente para os brasileiros que torcem para o Flamengo e também para os torcedores do Mengão, essa classificação veio aqui para o Brasil, Panunzio. Bom, então, sintetizando tudo, nós já temos a final definida, vai ser Flamengo e LDU. Opa! Eita! Vamos ver, Sim. Amanhã a gente vê aqui, gente. Qual vai ser o placar aí para a gente conferir amanhã aqui no nosso grande Datalex Sedlex? Vai lá, Alex. E eu vou dar um placar de 5-0 Palmeiras hoje, Panunzio. E eu vou perguntar pra você, Panunzio, e qual será o placar de hoje? Vai ser 2-1. Olha que eu sou bom, hein? Sim. 2-1 pra quem? 2-1 placar que não serve pro Palmeiras. Então, tanto faz ser pra um ou pra outro, né? Mas eu vou dizer, vai ser 2-1 pra LDU, tá? Eita. Depois a gente confere. Tomara que eu esteja certo hoje, Panunzio. Tomara. Tô torcendo até porque, viu, gente? Amanhã corre de não ter esse programa aqui, se o Palmeiras hoje não conseguir essa vaga, né, Alex? Sim, a gente vai treinar o Anderson em um dia para ele fazer esse programa, se não conseguir essa classificação. Depois a gente precisa apresentar o Anderson aqui pra galera, né? Sim, vamos nessa. Por falar nisso, Alex, só uma perguntinha aqui que Claro. não estava no nosso roteiro, mas alguma notícia sobre a causa do acidente com o ônibus do Flamengo que ia pra Argentina ou não? Então, pelo que a gente fez a averiguação ali nas notícias, foi por conta ali da rodovia que estava molhada, meio que o ônibus deslizou ali, teve aquela água frenagem e o ônibus capotou, lembrando que não teve nenhuma vítima fatal ali do ônibus, então teve aqueles 4 torcedores ficarem em estado grave, mas foi essa informação que teve, Panunzio. Beleza, maravilha. Vamos tocar Vamos então? nessa. Bora. Vamos nessa, começar o programa aqui, que o pessoal está esperando as notícias frescas. Gente, seguinte, meteorologia, tá? Chuva aqui em São Paulo, chuva leve hoje de manhã, atrapalhou de novo a minha bicicletada até o trabalho. E está chovendo, né, onde precisa no Brasil, que é a região em que é feito o cultivo da próxima safra, que já está em pleno plantio, né?
Afinal de contas, nós já estamos hoje no penúltimo dia do mês de outubro, né? E, enfim, o ano quase chegando ao fim. Então já começou o plantio, o plantio em alguns lugares, inclusive, já está até completo. Vamos para o mapa da meteorologia que você está vendo aí. Toda essa faixa amarela aqui tem alertas de chuva, né? Aqui onde você está vendo alaranjada é chuva com mais intensidade. Onde é que é isso aqui? Litoral de São Paulo e do Rio, uma região que pega aqui, inclusive, as regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio, né? E também no sul de Minas Gerais, está prevista aí tempestade. Então, que se acautelem aí as pessoas que moram, toda essa faixa aqui que vem lá desde Roraima, passando pelo Acre e chega até o litoral de Vitória. Tudo isso aí com alertas de temporal, principalmente aqui no sul do Amazonas e nessa faixa litorânea que eu falei. Para compensar, o semiárido brasileiro está muito, muito seco e temos aqui um alerta de baixa umidade cravado sobre o norte da Bahia, na fronteira com o Piauí e toda aquela região do sertão do Cariri, dos sertões centrais do semiárido brasileiro, né? No litoral do Maranhão, do Ceará e do Rio Grande do Norte, alerta de ventos costeiros, então embarcações e atividades na beira da praia ou dentro da água, como surf, por exemplo, que quem gosta, que pratica, que se acautele, tá bom? E agora vamos ver aqui as temperaturas. Hoje está um pouco mais frio aqui em São Paulo, vamos ver aqui no sul do país. Porto Alegre a temperatura vai a 20, em Florianópolis a 19, em Curitiba, geladeira do Brasil, a máxima será hoje 14 graus. O pessoal lá voltou a tirar o casaco do maleiro, né? Em São Paulo a máxima será de 22. Engraçado, hoje a minha Alexa disse que a máxima seria de 17, mas como nós já estamos muito perto de 17 graus aqui de temperatura, estranhei um bocado essa previsão. Mas aqui no INEMET está 22 graus de temperatura. No Rio de Janeiro a máxima será de 25 e em Vitória 28 graus. Em Belo Horizonte vai ter muitas nuvens, 30 graus de temperatura, dia quente por lá. Em Campo Grande, temperatura máxima também de 30, com madrugada de 16 graus fresquinha. Em Goiânia a temperatura chega a 32 graus e em Brasília também 32 graus. Dia quente, portanto, aqui nessa parte do centro-oeste, sem perspectiva de chuva, tá? Para quem gosta de chuva lá em Brasília, não vai chover de novo, é a previsão do INMET. Em Cuiabá nós teremos 30 graus Celsius de temperatura, em Porto Velho 29, em Rio Branco 29, Manaus 35 graus, Boa Vista 34, Macapá 34, Belém 35, São Luís do Maranhão também 35, Piauí 39. Não espanta ninguém isso aqui, essa temperatura lá. Fortaleza, céu claro 31 graus e aí nas capitais do Nordeste, nuvens, temperaturas aí de 30 graus, 31 graus em Maceió, em Aracaju e Salvador também 30 graus, tá bom? Faltou Palmas, né? Palmas 38 graus, quente pra caramba lá em Palmas também. Beleza? Essa é a meteorologia para hoje. Vamos agora então às informações na capa do ICL Notícias, onde está a síntese do noticiário no Brasil. Começamos aqui com as informações sobre aquela mega chacina que a imprensa está chamando de mega operação. Aliás, vocês viram ontem o Jornal Nacional? Sabe, eu vi e não gostei. Achei uma cobertura praticamente laudatória disso que aconteceu lá no Rio de Janeiro, sem nenhuma crítica e ao final dela parece que foi uma grande vitória dos Cavaleiros do Apocalipse, lá Cláudio Castro e Companhia Limitada, com a apresentação de explicações de natureza técnica que, na verdade, colocam um manto sobre a verdadeira motivação, não é? E sobre o fato inquestionável de que aquilo foi um planejamento de extermínio coletivo, tá? Por tudo que se disse ontem, a conclusão é inescapável, é inevitável. O que houve ali no Rio de Janeiro foi uma decisão política do governador e do secretário de Segurança e dos comandantes da Polícia Militar de promover uma chacina mesmo, de matar, de eliminar esses supostos bandidos que se abrigavam ali nas cercanias do Complexo do Alemão. Mas vamos para as notícias aqui, depois a gente faz os comentários. Então, a primeira manchete: o governo Cláudio Castro foi à justiça para liberar uma refinaria suspeita de ligação com o narcotráfico. Esse assunto é super importante. Ontem o Haddad repercutiu e hoje nós vamos falar bastante sobre isso aqui. Sobre a repercussão nas redes, informa aqui o nosso site que a maioria desaprovou essa mega chacina e culpou o Castro, governador do Rio de Janeiro, pela crise na segurança. E a informação no fim do dia de que
o governo federal e o governo do Rio se entenderam e decidiram fazer um escritório para dar combate ao crime organizado. Aí você pergunta assim, tá bom, mas e daí? Porque toda vez que o governo está encantoado, qualquer governo, tá? Governo do Rio, governo do Brasil, governo lá de Uberlândia, né? Toda vez que tem uma premência, tem uma situação de emergência, principalmente algo que causa clamor e comoção, faz-se uma reunião, anuncia-se meia dúzia de medidas que não vão ter nenhuma consequência e daqui a pouco já vem outro escândalo e a opinião pública esquece e aquilo tudo cai no vazio. Só que com o crime organizado no Brasil não dá mais para tergiversar, né? Não dá mais para tergiversar. E com certeza essa buquelização do Rio de Janeiro, ou seja, a imposição desse regime de violência absoluta pelo governador Cláudio Castro, talvez não surta o mesmo efeito que em outros lugares, né? Como, por exemplo, lá na terra do Bukele, onde a violência calou, por enquanto, as armas. Mas no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, é muito mais complicado, porque o nível de organização dessas máfias criminosas é muito superior. E eles agora estão imbricados em outros segmentos, né? Já não estão mais somente ali vendendo droga e assaltando gente na rua. Eles são empresários, eles têm imbricação com a Faria Lima, como disse ontem o ministro Fernando Haddad. Eles são gente muito grande, né? Que não está na favela, gente que está nos locais mais nobres do Brasil. Tem um apartamento em frente à praia e um escritório na avenida onde os bancos se estabelecem aqui em São Paulo. Mas vamos lá então, olha, a maioria das redes desaprovou, né? E culpou o Cláudio Castro. E aí começam as descrições da violência absoluta que aconteceu durante essa liça policial, né? Essa farra de violência que aconteceu lá no Rio de Janeiro, com depoimentos como, por exemplo, dessa senhora que você vai ver aqui na capa do Série Notícias. Olha, ela está relatando aqui para gente, olha, que arrancaram a cabeça do sobrinho dela. Arrancaram a cabeça, tá bom? E tudo mais que diz respeito a isso, tá? Os moradores do Rio ontem protestaram contra as mortes. O ministro Alexandre de Moraes pediu esclarecimento sobre a operação lá no Rio de Janeiro. O governador convidou o ministro Alexandre de Moraes para ir conhecer o Rio de Janeiro, né? E, enfim, o Lindbergh Farias acionou o Supremo para pedir o afastamento do governador Cláudio Castro. Mas o governador Cláudio Castro parece muito disposto a se afastar, não. Ontem estava todo ele lá se ufanando do banho de sangue que deu no Rio de Janeiro, né? E tem gente que aplaude, né? E tem gente que aplaude. Bom, vamos lá começar com o detalhamento das coisas, com o detalhamento das notícias. Bom, primeiro falar sobre a indignação entre a população que está sujeita ao tiroteio e ao fogo cruzado nas favelas do Rio, né? Aqui no site do ICL, o título da matéria é Moradores protestam no Rio contra mortes nos complexos do Alemão e da Penha. Motociclistas saíram do complexo da Penha, seguiram pela Avenida Brasil até o Palácio Guanabara, que é a sede do governo do estado do Rio de Janeiro, onde fizeram essa manifestação que você está vendo aí. A matéria diz o seguinte: moradores dos complexos do Alemão e da Penha realizaram um protesto nesta quarta-feira contra as mais de 120 mortes ocorridas nas favelas nessa terça-feira. Pouco depois das 16 horas, cerca de 100 motociclistas saíram da Praça São Lucas, no Complexo da Penha, é onde ficaram estendidos os corpos ontem, né? E seguiram pela Avenida Brasil em direção ao Palácio Guanabara, que é a sede do governo do estado. Foram escoltados por policiais do Batalhão Tático Móvel da Polícia Militar até o Palácio. Aqui, olha, uma imagem aqui da motociata, né? De protesto contra essa exacerbada violência lá no Rio de Janeiro. Vamos continuar aqui com a reportagem. Na manhã desta quarta-feira, moradores do Complexo da Penha encontraram pelo menos 74 corpos na região de Mata. O governador Cláudio Castro disse considerar que a ação foi um sucesso, né? E que só 4 policiais mortos foram vítimas. Daqui a pouquinho a gente vai ver essa declaração. O secretário da Polícia Militar, Marcelo de Menezes, explicou que as forças de segurança criaram o que foi chamado de Muro do Bope. Na verdade, um genuíno pelotão de fuzilamento, né? Que foi colocado ali no meio da mata, esperando que os bandidos tentassem fugir para se esconder da ação policial lá nas cercanias do Complexo do Alemão.
O que fala aqui mais a reportagem? O secretário de Polícia Militar, Marcelo de Menezes, explicou que as forças de segurança criaram tal muro do BOPE. Policiais avançaram pela área de Serra da Misericórdia para cercar os possíveis criminosos e empurrá-los em direção à mata, onde aí as equipes de pistoleiros da Polícia Militar do Rio de Janeiro já estavam posicionadas e prontas para o massacre. A ação no conjunto de favelas contou com 2.500 policiais civis e militares. E o secretário de Segurança, Paulo Vitor, disse que o que houve de dano colateral foi muito pequeno, né? Embora o governo do estado do Rio de Janeiro ainda não tenha apresentado a identificação das pessoas que eles mandaram eliminar nessa operação do BOPE, tá? Uma outra assertiva que salta aos olhos, está aqui contida nessa reportagem da Folha Press que nós publicamos no nosso site hoje. O governo do Rio se baseia apenas em horário, local e roupas para dizer que os mortos eram criminosos. E a gente vai ver daqui a pouco, vou até pedir para o Alex deixar preparado aí, o deputado Ottoni de Paula, que é um deputado de direita, né, que foi bolsonarista radical, que hoje está aí denunciando os escândalos, né, dessa política de eliminação sumária, tá? Mas vamos aqui para essa reportagem aqui. O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Vitor Santos, que o Lula Costa Pinto chama de Eichmann do Cláudio Castro, afirmou na quarta-feira que, na ausência de perícias, as autoridades utilizam todo o contexto para afirmar que os 115 civis mortos eram envolvidos com tráfico de drogas no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha, na operação desta terça-feira. Segundo Santos, o governo se baseia em informações como o horário em que ocorreram as mortes, os locais onde as pessoas estavam e as roupas que elas usavam para chegar a essa conclusão. No total foram 119 mortos, sendo 4 policiais. O que disse esse secretário? A base para dizer que os 115 mortos são criminosos. Claro que a gente vai fazer a pesquisa, mas não é um fato se eventualmente algum deles não tiver antecedentes criminais, se tornar vítima ou inocente. A história do Rio de Janeiro já mostrou que criminosos, apesar da vasta vida criminosa, não tem antecedentes, né? Então, quer dizer, o cara supõe que o sujeito, porque é preto, está num local de alta incidência de crimes e está na mira dos fuzis da Polícia Militar, então ele é bandido e merece morrer, tá? Ou seja, localização geográfica são questões circunstanciais. Se a pessoa está passando por ali naquela hora e por acaso se encontra em meio àquele tiroteio todo, ela morre porque era bandido e é inescapável. Tanto que ontem nós tivemos várias manifestações, mas essa que eu vou mostrar para vocês é talvez a mais importante delas, porque parte de alguém que consegue penetrar esse mundo insondável onde a polícia só vai para matar. É o pastor Ottoni de Paula, né? Ex-bolsonarista que agora está muito mais próximo do campo progressista, embora se declare de direita, e fez uma anotação muito importante ontem que nós vamos ver nessa fala registrada que o Alex vai mostrar para a gente. Roda o VT, por favor, Alex. Quem está falando aqui é pastor, e não é pastor progressista, não. Só de gente, de filho de gente da igreja. Eu sei que morreram 4 ontem. Meninos que nunca portaram fuzis, mas estão sendo contados no pacote como se fossem bandidos. É fácil, senhoras e senhores, para quem está no asfalto e não conhece a realidade da favela. É fácil subir nesta tribuna e dizer: que bom, matou, é porque o filho de vocês não estão lá dentro. Eu vou mudar aqui a ordem dos VTs, Alex, vou pedir para botar o VT do André Fernandes, porque enquanto você tem alguns candidatos, mesmo do campo da direita, lamentando, como é o caso do Ottoni de Paula, tem outros comemorando e desejando um verdadeiro holocausto. Eu fiquei estarrecido de ver ontem as declarações do André Fernandes, né? Deputado André Fernandes, lá do Ceará, que agora é o grande companheiro do Ciro Gomes, desejando que houvesse mais mortes. Olha só que coisa absurda isso. Roda o VT para a gente, por favor, Alex. Espero que chegue em 200 lá. 200 corpos? 300. Mais melhor? 300. Um holocausto, um holocausto. 400. Quer um holocausto? 400. Um holocausto no complexo. Corre. Quer um holocausto?
André Fernandes, gente, ele disse que bandido bom é bandido morto. O sujeito arrancou meu microfone, eu até tentei segurar, tá marcado meu dedo, e roubou meu mic. Se bandido bom é bandido morto, esse ladrãozinho de mic, o que a gente faz com ele? Olha o resultado. Olha o resultado, gente. Olha o resultado. O sujeito roubou o microfone do ICL. E assim termina a nossa matéria por hoje. Espero que ele devolva. Ladrãozinho de mic, bandido bom, bandido morto. Então se liga, hein? Cuidado. Informação de última hora, encontramos o mic. André Fernandes jogou no meio da saída aqui, a, sei lá, 40, 50 metros. Cadê o mic aqui? Raspa Caneco jogou o mic. Tá aqui, gente, arrebentado. Como eu falei, ele arrancou o fio e ele jogou a mais ou menos, dá uma olhada, a uns 50 metros de distância da entrada da chapelaria. Mais 50, dá uns 100 metros aqui. Então, pelo menos recuperamos o mic depois dessa cena grotesca desse deputado do PL perdendo a linha. Falou um absurdo e depois cometeu um absurdo pegando meu mic. E assim a gente termina essa matéria com o mic estragado. Mas estragado mesmo tá a imagem desse deputado. Agora, o prejuízo do microfone é pequeno diante do prejuízo que gente como esse lixo desse André Fernandes, com que ele faz ao Brasil, né? É um sujeito que é pernicioso. Como assim desejar 200, 300 mortos? Que absurdo. Qual é o valor que esse cara dá à vida de quem quer que seja, né? Um engravatadinho, um Mauricinho que está lá. O estado dele está caindo aos pedaços também, graças à ação de gente como ele, Capitão Wagner, Ciro Gomes, essa direita velha e a nova direita lá no Ceará, entendeu? Que só pensam nisso, gente. É incrível, né? Como a direita brasileira tem zero apreço pela vida humana. Felizmente nós temos o campo progressista aqui para contrabalancear. E alguém também, alguém mais lúcido um pouco, como o Ottoni de Paula lá na direita. Mas vamos ver agora um pouco dessa lucidez aqui, até para a gente se desintoxicar desse tipo de comportamento aí. Vamos ver o que disse o Glauber Braga, né, parlamentar lá do Rio de Janeiro, sobre esse espetáculo de selvageria e violência patrocinado pelo governador Cláudio Castro. Roda para mim, por favor, Alex. Mais perigoso do estado do Rio de Janeiro está solto. Está dando entrevista e está sentado na cadeira de governador no Palácio Guanabara. Assassino em série, frio, calculista, que está fazendo isso para tentar garantir uma cadeira de senador, onde ele possa se blindar do conjunto de casos de corrupção envolvendo a sua administração. Pois é, né? Bom, o assunto crime organizado ontem permeou todas as manifestações lá em Brasília, tá? E nós tivemos, por exemplo, além de responsáveis diretos por isso, nós tivemos gente qualificada como o ministro Fernando Haddad, que está tentando explicar ao país como é que é a relação entre crime autorizado e autoridades, uma relação que abusa da disfarçatez, né? Por exemplo, vamos pegar o Cláudio Castro mesmo, o grande assassino de pretos e pobres lá no Complexo do Alemão, supostamente bandidos que ameaçam a segurança do cidadão do Rio de Janeiro. O Cláudio Castro é muito bom para falar grosso com a força do fuzil dos seus cães adestrados da Polícia Militar contra esses criminosos que estão lá de pendurados nos morros. Só que quando o assunto é lavagem de dinheiro do crime organizado, não só se cala, como ainda ajuda, tá? Ajuda. Vocês sabem que a Refit, que é a refinaria de Manguinhos, está aí na mira da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Polícia Federal e tudo mais. Por quê? Porque, ao que se sabe, ao que a Operação Carbono revelou, essa refinaria é o local por onde entra a matéria-prima para adulteração de combustíveis no Brasil, que é o metanol. Metanol que está aí matando gente por causa de bebida adulterada, né? E a Refit foi fechada por uma decisão do governo federal, decisão da Justiça Federal, pautada essa decisão numa iniciativa da Procuradoria da Fazenda, e o governador Cláudio Castro falou, não pode fechar, o Rio vai perder a arrecadação, e tentou reabrir, né?
Conseguiu, mas o STJ, felizmente, o presidente do STJ, o ministro Herman Benjamin, mandou fechar de novo, né, porque nesta altura do campeonato permitir que a branqueadora de dinheiro do crime organizado continue operando é, no mínimo, um espetáculo de disfarçatez e cinismo, né? E ontem o Haddad falou sobre isso, sobre a iniciativa do Estado do Rio de Janeiro de ir à justiça para tentar reabrir essa que é a fabriquinha de dinheiro legalizado do crime organizado. Vou pedir para o Alex posicionar o Haddad 2, né, o vídeo em que o Haddad fala sobre a relação estranhíssima do governador matador do Rio de Janeiro e a refinaria do crime organizado. Roda para nós, por favor. Nós, pessoalmente, aqui da Fazenda, estamos atuando forte no Rio de Janeiro contra o crime organizado, na minha opinião, da maneira mais eficaz, né? Que é a questão dos combustíveis, né? Vocês estão acompanhando. Nós apreendemos 4 navios. Está uma guerra jurídica em torno da liberação ou não dessas mercadorias. E eu penso que o governador deveria nos ajudar em relação a isso. O governo do Estado do Rio tem feito praticamente nada em relação ao contrabando de combustível, que é como você irriga o crime organizado. Por isso que é tão importante a PEC da segurança pública, que ela impõe a todos, governadores, presidente da República, Receita, Polícia Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Federal, uma integração. Porque assim nós vamos conseguir combater o crime organizado. Pois é. É uma operação que não produziu nenhum morto, mas produziu muito resultado, que foi a Operação Carbono, descobre o papel dessa refinaria. Aí vai lá o governador Cláudio Castro, um matador de bandidos, e fala, não, precisa reabrir, né? Como se não tivesse importância nenhuma. Em uma outra oportunidade, o ministro Haddad voltou a falar sobre a estratégia que ele acha, que ele considera que deveria ser adotada para tentar debelar ou mitigar o crime organizado, né? Que é sufocar o dinheiro do crime organizado. Nós vamos ver agora. Nós entendemos que asfixiar o crime organizado passa por uma atividade de inteligência para chegar aos verdadeiros mandantes e orquestradores, né, da atividade criminosa, que obviamente estão em lugares protegidos, estão fora do alcance, muitas vezes, da Polícia Militar, às vezes da Polícia Federal, que atuam nas sombras, mas nós estamos dando um passo hoje muito importante nessa direção. E nós temos que operar para asfixiar o que irriga o crime organizado, o que abastece o crime organizado de recursos para compra de armamentos, para aliciamento da juventude, uma série de práticas conhecidas que não serão interrompidas se não se fizer o trabalho no andar de cima. Nós temos que agir no andar de cima também. E para isso nós precisamos da colaboração federativa. Não pode a Receita Federal, a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional agir numa direção e um governo estadual na direção contrária. Pois é, um governo estadual que ele nominou, né? Depois nominou lá que é o governo Cláudio Castro, né? Atrapalhando o trabalho feito, né, nessa operação super responsável que foi a Operação Carbono. Sem um tiro, ela calou fundo no crime organizado, porque foi lá no coração da organização financeira ultra complexa, né? Com relação à localização dos verdadeiros responsáveis por essa tragédia que se abate sobre o Brasil, ontem um importante técnico nessa área, né, que é o Ricardo Balestreri, que foi secretário nacional de segurança, falou sobre isso e voltou a dizer que os verdadeiros culpados por essa crise na segurança estão longe das favelas. Olha só, temos aqui no Jornal o Globo, no Jornal o Globo, que você vai ver aí na sua tela agora, essa manchete. Nenhum bandido importante do Brasil mora numa favela, diz o especialista em segurança pública. Ricardo Balestreri, que tem atuação federal e estadual na área, critica a lógica de combate em operação contra o crime organizado e alerta que facções estão cada vez mais ricas
e infiltradas nas instituições. Vamos ver o que ele diz aqui. O ex-secretário nacional de Segurança Pública, com atuação também nos governos de Goiás e do Pará, Ricardo Balestreri, reconhece que as facções exercem um poder tirânico sobre largas porções do território do Rio e que não se pode permitir o domínio desses bandidos, exercido com armas longas, que foram apreendidos na operação. 91 fuzis foram retirados de circulação, retirados das mãos dos bandidos nessa operação. Para o pesquisador, porém, o poder público vem se escorando somente numa lógica de combate, sem dar sequência a iniciativas que poderiam levar à retomada efetiva dos territórios. Balestreri enfatiza que combater o crime organizado apenas na favela é enganar a população. Segundo ele, a Operação Carbono Oculto mostrou a arrecadação bilionária em setores formais da economia e ele dá aqui uma série de sugestões para a adoção de uma estratégia mais inteligente de combate ao crime organizado do que o emprego da força bruta, da estupidez e da violência, como fez o governador do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte, olha, combater o crime dessa maneira desinteligente é como bater em massa de bolo. Ela só vai crescer cada vez mais. O discurso do poder público é que é melhor isso do que não fazer nada, que não pode ficar de braços cruzados. Mas eles, na verdade, não estão fazendo nada, exceto espetáculo. A única consequência é o pânico na população humilde e trabalhadora, e isso não é culpa da polícia. Ela acaba sendo usada por maus gestores, que inclusive expõem a vida dos próprios policiais, disse aqui o Balestreri, que é uma pessoa que entende disso. Eu acompanhei muito de perto o processo lá na Colômbia, porque no final dos anos 90, em 99, eu estive lá como repórter, passei lá um mês junto com os guerrilheiros das Farc e acompanhei depois muito de perto, como um leitor interessado dos jornais colombianos, a operação que um governo de direita criou, né, para tentar vencer a guerrilha. Não no campo militar, porque ali não havia como vencê-lo. Já eram 60 anos de luta nas matas da Colômbia e não havia resultado nenhum. Mas quando foi proposto um programa de anistia, de inclusão econômica e uma chance no horizonte econômico para as pessoas que estavam lá reféns do tráfico de drogas e da guerra ideológica, aí a coisa começou a andar, tá? E o país que tinha uma tradição secular de violência, inclusive de violência extrema, como acontece hoje no Rio de Janeiro, conseguiu aos poucos ir vencendo, se não vencendo, mitigando essa situação, a ponto de que hoje a Colômbia é um país muitas vezes melhor do que o Brasil, por exemplo, né? Então, o que falta ao Brasil é aquilo que sobrou na Colômbia nos anos 2000, né, que é uma iniciativa inteligente de inclusão econômica e de um combate sistemático, porém respeitoso. Não é um combate como esse, em que todos morrem, em que todos os do outro lado perdem, em que há uma desvantagem evidente, né, e que não há uma prática de recuperação dos territórios. Há o quê? Há uma prática de enfrentamento, mas assim que termina a operação, acontece o que aconteceu no Rio de Janeiro. A polícia vai embora e deixa para trás, inclusive, as dezenas e dezenas de cadáveres. Não volta nem para periciar, não volta para fazer nada, né? Então, o que falta ao Brasil é exatamente isso, um pouco de boa vontade e uma mudança de mentalidade, principalmente desses governos de extrema-direita, que acham que matando gente vão criar condição para que o Brasil mitigue ou resolva o problema da violência. E na apuração das causas dessa violência, ou na apuração do método que foi usado pela polícia, logo depois começam a haver as primeiras falas dissonantes, assim, por quê? A lei diz, o Supremo Tribunal Federal determinou, né, houve um compromisso do governo do Rio de Janeiro com relação a instalação, por exemplo, de câmeras no uniforme dos policiais. E onde é que estão as imagens que vão poder mostrar para a gente como é que foi que essa operação aconteceu? Veja aqui na manchete do G1 do Rio de Janeiro. Ministério Público do Rio diz que terá independência... Não é isso não é essa matéria que eu quero mostrar para vocês não, é essa aqui, ó, no Valor Econômico. Imagens de câmeras corporais de operação podem ter sido perdidas por falta de bateria, dizem as autoridades. O secretário de Polícia Militar do Rio de Janeiro explicou que as baterias das câmeras têm uma duração de cerca de 12 horas e o confronto na área de mata inviabilizou a substituição, né? Olha só onde é que isso vai parar, hein? Quer dizer, câmera tinha. Não, acabou a bateria, não tem registro. Vamos lá para o que nos conta aqui o Valor Econômico. As autoridades de segurança pública afirmaram que todos os policiais envolvidos na operação contenção usavam câmeras corporais, mas
mas os equipamentos podem ter ficado sem bateria durante a ação policial que ocorreu ontem nos complexos, ontem e anteontem, né, no caso, nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio. A informação foi dada em entrevista coletiva com o balanço da mega operação. O coronel Menezes, que é o secretário de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, explicou o seguinte: as baterias das câmeras têm uma duração de cerca de 12 horas. Ele detalhou que com a preparação da tropa, que começou às 3 horas da manhã, e a incursão, que começou às 5 horas, a longa duração da operação e o confronto na área de mata inviabilizaram a substituição das baterias e o registro das imagens pode ter sido interrompido em algum momento. O que foi que ele disse aqui numa declaração, entre aspas? Certamente, em algum momento, as baterias perderam a carga. Em algum momento, essas imagens podem ter sido interrompidas. Haja vista que não houve oportunidade de chegar a esses policiais. O forte confronto impediu que essas baterias fossem substituídas, disse ele. O valor ressalta que o uso de câmeras corporais em operações policiais é um ponto central da famosa ADPF das favelas, né? A ADPF 635. O texto estabelece diversas condições para a realização dessas operações policiais em comunidades, visando a redução da letalidade e o aumento da transparência. O uso das câmeras é visto como uma medida essencial nesse conjunto de obrigações. Menezes negou que a ausência das imagens possa comprometer o resultado da operação. Segundo ele, a polícia está aberta a fornecer os dados solicitados de forma transparente. Mas que diabo de transparência é essa que nega a existência das imagens? Que desde o primeiro momento já coloca um impedimento para isso, né? Que desde da primeira cobrança fala, não, acabou a bateria. As baterias são uma porcaria, as câmeras são ótimas, os policiais também, mas a bateria não dura nada. Por quê? Queremos ver, infelizmente a bateria acabou. Bom, perguntado sobre o que pode ser melhorado na questão das câmeras corporais para as próximas operações, o secretário afirmou que tudo ainda é muito prematuro. Segundo ele, a ordem imediata do governador do Rio de Janeiro é restabelecer a ordem na cidade. A determinação do governador é que a gente esteja nas ruas de maneira ostensiva para transmitir paz e tranquilidade para a população, né, desde que não tenha registro das arbitrariedades nas imagens das câmeras corporais, né? O secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Felipe Cury, também reconheceu a possibilidade de que as câmeras tenham ficado sem bateria e de que parte das ações não tenha sido registrada. Nos próximos dias, a gente vai saber exatamente que parte das ações que é essa. Provavelmente está lá, registrado todo momento que os policiais tomam o café da manhã, embarcam nos veículos, chegam à comunidade, aí acaba a bateria. Aí não aconteceu mais nada, né? E, gente, quem é... Eu ontem fiquei bastante chocado com as declarações desse secretário de Segurança. Primeiro, porque ele, sem nenhuma disfarçatez, admite que preparou uma tocaia para chamar os bandidos para o caminho de fuga natural, que, enfim, um trabalho de inteligência mínimo já tinha identificado, até por causa de outras operações no passado remoto do Rio de Janeiro. Preparou-se uma tocaia e essa tocaia foi bem sucedida. Levou para lá esses mortos todos que foram encontrados no meio da mata, né, para que a polícia pudesse eliminá-los ali. E quem é o sujeito que estava por trás dessa ordem de serviço nefasta, né, e tétrica? É o tal do Felipe Cury, né? E que o Lula Costa Pinto chama nesse artigo aqui, hoje publicado no ICL, de Eichmann de Castro. Quem é o Eichmann? É o burocrata do Terceiro Reich, aquele que organizava os comboios de judeus que iam para os campos de concentração para serem mortos lá depois por gás químico e por banhos químicos, né? Então vamos ver o que o Lula nos conta aqui. Ele conta o seguinte, ele começa relatando como é que foi o dia do secretário, né? O delegado Felipe Cury, o secretário de Polícia Civil, tratou de fazer a careca, ilustrá-la para a ocasião, escolheu uma gravata neutra que combinasse com cinza, checou-se o vídeo curto com números consolidados, escondendo a versão dele para a chacina do dia anterior, estava de acordo com a encomenda feita aos assessores, achou que estava. Sentiu-se, enfim, apto para brilhar da forma como sempre quis no púlpito da cidade da polícia. Foi Felipe Cury, nos conta aqui o Lula,
Mais do que o governador Cláudio Castro, com suas frases claudicantes e sua gagueira nervosa, quem encarnou a face explícita de todo o mal que a extrema-direita quer projetar para si a partir da mais violenta e sangrenta operação policial de toda a história cruel e mortal do Estado. O secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro estabeleceu para si mesmo a meta de emergir do mar de sangue que tomou conta do Complexo do Alemão e das zonas oeste e noroeste da capital carioca como a face das estratégias malévolas daquela trupe de aéticos e anticristos que governa o Estado do Rio de Janeiro. O Lula não poupou o elogio. Vocês viram ele ontem que ele estava indignado com essa história toda, né? Ele nos diz aqui também, olha, a ausência de valores humanos, de respeito aos princípios éticos da civilidade foi a marca de Adolf Eichmann, o tenente-coronel da SS de Hitler, que encaminhou a tal solução final, o Holocausto. O brilho da calva de Felipe Cury na entrevista coletiva dos defensores da morte nesta quarta-feira no Rio conferiu ao delegado a dimensão de Eichmann numa escala evidente do tamanho da periferia carioca e para a turma destrambelhada do bufão Cláudio Castro. Olha, agora, o Eichmann, diante do Tribunal de Nuremberg, se apresentou como um cumpridor de ordens e um sujeito que estava ali apenas fazendo o que o seu papel burocraticamente determinava. Já esse secretário não, ele se ufana das mortes que provocou, né? Ele fala disso com gosto, exala aquele bafo de sangue, mas com prazer, né? Com um prazer inaudito, um prazer sádico aqui. E é muito boa a comparação do Lula. Depois, se você quiser, leia a matéria do Lula, o artigo do Lula, que está aqui no iclnoticias.com.br. Outro que chama a atenção pela falta de sensibilidade é o próprio Cláudio Castro, né? E a Juliana Dalpiva está nos contando aqui que ele, né, fez ontem uma manifestação estarrecedora. Diz que morreram só 4 inocentes, né? E embora a polícia dele, como bem ressalta aí a manchete da matéria da Juliana, não tenha ainda oferecido a identificação de absolutamente ninguém. O que ela nos conta aqui no site hoje? Que após a mega chacina lá no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro afirmou que entre os 119 mortos, apenas os 4 policiais eram inocentes. No entanto, em uma coletiva de imprensa, o secretário Vitor Santos admitiu que até o momento não foram feitas identificações dos cadáveres que estão no Instituto Médico Legal. Além disso, ele e a equipe reconheceram que não verificaram quem entre os mortos tinha mandado de prisão ou qualquer antecedente criminal relacionado à operação realizada nessa quinta-feira. Questionado sobre a base de informação para dizer que todos os mortos eram criminosos, com exceção dos policiais, o secretário afirmou o seguinte: todo o planejamento foi feito para retirar o conflito da área edificada da comunidade. É a isso aqui que eu me refiro como uma cama de gato armada pela Polícia do Rio para eliminar, para exterminar essa gente toda, tá? Prossegue. Lá sim há uma grande quantidade de pessoas inocentes que moram e residem na comunidade. Quando você retira isso, você diminui a chance de ter alguém na área de mata até por conta do horário. Dificilmente quem trabalha vai estar ali. Olha só os indícios de que as pessoas que esses caras mataram mereciam morrer para eles. Dificilmente quem trabalha vai estar ali numa floresta fechada, a não ser que esteja a serviço da organização criminosa que domina aquele território. Por isso, essa é a base para dizer que os 115 mortos são criminosos, ou seja, não apresentou um dado concreto, mas meteu bala, mandou matar, né? Não sabe quem é. Não, mas está vestido lá com a roupa camuflada. Mata. Não, mas estava na área de mata. Mata. Não, mas é preto e mora na favela. Mata. É esse o raciocínio que preside essa ação. Uma ação que, aliás, deixou o próprio presidente Lula indignado. O ministro Lewandowski usou a expressão estarrecido. E é essa manifestação que a gente vai ver agora na fala do ministro Lewandowski, sabe, sobre a reação do presidente da República. Roda para nós, por favor, Alex. O presidente ficou estarrecido com o número de ocorrências fatais que se registraram no Rio de Janeiro. Também, de certa maneira, se mostrou surpreso que uma operação desta envergadura fosse desencadeada sem o conhecimento do governo federal, sem nenhuma possibilidade do governo federal poder, de alguma forma, participar com os recursos que tem, sobretudo com informações, sobretudo com apoio logístico.
Bom, do lado dele aí, vocês viram que estava o diretor da Polícia Federal, que ontem disse que a Polícia Federal do Rio de Janeiro foi contatada pelas forças de segurança locais, sondando a PF sobre a oportunidade de participar dessa operação. Segundo o diretor da Polícia Federal, esse contato foi feito lá em nível da Superintendência do Rio de Janeiro e não chegou aos escalões oficiais do governo lá em Brasília, que é quem deve decidir essa questão. Então ficou lá em nível do Estado do Rio de Janeiro e não foi comunicado isso ao governo federal, nada sobre essa mega operação. A informação era sobre a iminência dessa operação, né, e não sobre a data ou a natureza dessa operação. Mas o ministro Lewandowski logo atuou para esclarecer isso, falar, olha, gente, a gente não sabia. Essa comunicação aconteceu lá no Rio de Janeiro, nos escalões inferiores, não chegou até nós essa informação. E depois, o ministro explicou, mais uma vez, por que o governo federal não adotou a medida, o remédio amargo que a Constituição prevê, que é uma GLO. Vamos ver a explicação do ministro Lewandowski. A operação GLO, a operação que diz respeito à garantia da lei e da ordem, primeiro tem que ser requerida formalmente pelo governador. Não é uma ação espontânea do governo federal ou do presidente da República. E, obviamente, segundo a lei, o governador precisa reconhecer, digamos assim, a incapacidade das forças locais de enfrentarem esta turbulência, esta agitação, esta ameaça à segurança pública. Bom, agora, a gente falando sério, né? O problema do crime organizado não permite mais tergiversação. Não há mais tempo no Brasil para conviver, para que essa população mais marginalizada, mais vulnerável, viva aturdida pelo crime organizado, sabe? A vida nas comunidades do Rio dominadas por Comando Vermelho, por milícias e tudo mais, é uma vida absolutamente opressiva, ou seja, é uma vida oprimida, né? Porque não é fácil. Você é extorquido o tempo todo, você é ameaçado. O Código Penal, o Código Civil, não existe nada disso. O que existe só é a lei do mais forte. E o mais forte é o bandido que desfila abertamente com as suas armas. Então não dá mais para ficar de conversinha fiada, nem governo federal, nem governo estadual, nem nada. O que não se pode é promover chacinas como essa, usando a máquina de repressão do Estado, né, para matar, para alimentar o sadismo dessa gente, né? E tem muita gente de olho no Brasil, tá? Muita gente estarrecida com o que está acontecendo, porque ainda que a opinião pública brasileira apoie a matança de supostos bandidos, isso não pode ser normalizado, porque não é assim que se trabalha no mundo civilizado, tá? O mundo civilizado enfrenta com inteligência e não com brutalidade as suas mazelas aí, o crescimento, o surgimento, o crescimento, o empoderamento das suas máfias, tá? E isso assustou tanto o mundo, mas assustou tanto o mundo, que até a ONU quer que o Brasil seja investigado. Olha aqui na sua tela manchete, no site Brasil de Fato. O chefe da ONU pediu investigação sobre a assassina do Rio. E o Supremo Tribunal Federal vai fazer uma audiência sobre o tema, tá? Ontem, a gente sabe que o governo federal e o governo do Rio de Janeiro estabeleceram lá um armistício na guerra política que se trava em torno da autoria, das consequências dessa mega chacina, e disseram que vão começar a trabalhar. O que se espera que o governo faça? Que não apenas fustigue com tiros a esmo, né, os bandidos que assolam os morros do Rio de Janeiro. Que esses morros sejam ocupados, mas sejam ocupados de maneira cidadã, que o Estado vá lá não apenas para levar pólvora e balas, que o Estado vá lá para levar escola, chance de inserção econômica, que o Estado ofereça para os jovens que hoje estão portando um fuzil uma chance de inserção e de ascensão social, né, com um trabalho decente e honesto, que ofereçam formação profissional e que estimulem essas pessoas a enxergar que a vida fora do crime existe e oferece uma possibilidade para quem quer. Isso não está posto, isso não está colocado. De qualquer forma, tem uma primeira iniciativa. Vamos ver até que ponto essa iniciativa vai produzir soluções concretas. E ela está aqui, olha, expressa nessa matéria aqui no CL Notícia. Governos Castro e Lula anunciam um escritório conjunto de combate ao crime. E a matéria dá conta do seguinte, matéria da Folha Presa aqui no nosso site. O presidente Lula falou trabalho coordenado contra o tráfico ao comentar pela primeira vez a operação policial que deixou
mais de 100 mortos lá no Rio de Janeiro. O que o Lula disse? Me reuni hoje pela manhã com o ministro do meu governo, determinei ao ministro da Justiça e ao diretor-geral da PF que fossem ao Rio para encontrar o governador. Não podemos aceitar que o crime organizado continue destruindo famílias, oprimindo moradores, espalhando drogas e violência pela cidade, escreveu o presidente no X. Precisamos de um trabalho coordenado que atinja a espinha dorsal do tráfico, sem colocar policiais, crianças e famílias inocentes em risco. Foi exatamente o que fizemos em agosto na maior operação contra o crime organizado no país, que chegou ao coração financeiro de uma grande quadrilha envolvida em venda de drogas, adulteração de combustível e lavagem de dinheiro, diz ainda a publicação. E assim segue. Eu queria deixar aqui para vocês um comentário, porque a gente vive falando isso e as pessoas preconceituosas recebem isso sempre com pedras na mão, sabe? Enquanto houver um negócio chamado tráfico de drogas, um negócio que é um negócio arriscado, perigoso e ilegal, mas compensador, o governo, seja lá ele qual for, governo federal, governo estadual, a ONU, quem você quiser, não vai conseguir entabular uma solução para isso, tá? O Brasil precisa começar a observar o que acontece nos países civilizados do mundo e até nos que estão em processo a caminho da sua civilização. Olha só, os Estados Unidos, em 1971, o presidente Nixon, decretaram uma guerra às drogas. Essa guerra durou 40 anos, até que ela foi encerrada pelo Obama lá para trás. E alguns estados americanos que têm autonomia sobre a legislação penal, inclusive passaram a permitir o uso da maconha e de outras drogas, né? Mas de forma lícita, né? Criando, onde antes havia ocupação pelo tráfico, um negócio ocupado por empresas mesmo, empresas que são auditadas pelo governo, que pagam impostos, e inclusive pagam impostos caros para tratar das pessoas que caem adictas do uso das drogas, né? Então a solução do Brasil, enquanto o Brasil continuar encarcerando o aviãozinho, o pequeno traficante, essa coisa toda, ele está fazendo apenas o provimento de mão de obra qualificadíssima para os chefes do tráfico dentro dos presídios, tá? E não há outra solução à vista. Isso tem que ser abordado, isso tem que ser considerado. Portanto, mesmo que você considere isso uma questão polêmica, olhe para o que o mundo está fazendo com relação a isso, tá? Lembrando aqui que o negócio do tráfico de drogas é essencialmente um negócio que permite margens de lucro muito grandes para os chefes do tráfico, né? O que não acontece com outras atividades da economia. E, portanto, ele é atraente para uma legião de jovens que, onde estão, não tem nenhuma perspectiva de conseguir um bom trabalho, um bom emprego, ascensão social. Muito mais no momento do processo de comunicação social, em que o desejo pelo consumo é quase que uma adicção, tá bom? É quase que um vício para esses jovens que estão lá na periferia, né, de onde está o exército de reserva de soldados do tráfico de drogas. Tem que encerrar o programa, só quero lembrar para vocês que hoje vai acontecer um evento super importante aqui no ICL, é a aula do nosso grande Gessé Souza, está aqui no meu telão, a aula que se chama A Grande Mentira do Capitalismo, tá? Baseado aqui no último livro do Gessé, que é um intelectual espetacular, e hoje, para todo mundo, ele vai explicar como é que o capitalismo transforma cidadãos em meros consumidores e os trata dessa forma, como alguém que está sempre apto a ter uma demanda qualquer, né, e a fazer algum negócio. Não perca, é hoje às 8 horas da noite. Para garantir a sua vaga, é só vir aqui no despertaicl.com.br, deixa lá seu e-mail, faz sua inscrição, é de graça, não precisa ser membro da comunidade ICL, não precisa nada. É só ir lá e assistir essa aula magna que o grande Gessé vai nos dar com a mediação do Eduardo Moreira, tá bom? Gente, bom dia para vocês, boa quinta-feira, que nós tenhamos um dia de paz aqui para tentar restaurar, né, a tristeza que foi essa semana. E amanhã, sexta-feira, a gente volta para fechar a semana com vocês, tá bom? Obrigado pela sua audiência, até amanhã. O capitalismo ilude os trabalhadores com uma promessa de sucesso, desde que eles usem a sua liberdade e criatividade para trabalhar mais e mais e mais. E esse sucesso não vem. Essa ideia não se tornou hegemônica à toa. Ela foi construída, manufaturada. Os super ricos e a imprensa que serve ao capital venderam essa ideia durante anos, 24 horas ao dia. No dia 30 de outubro, quinta-feira, 20 horas, darei uma aula magna no ICL chamada A Grande Mentira do Capitalismo, baseada no meu novo livro. Vou mostrar como o sistema ilude e engana todos os trabalhadores.